A história que a gente vai desvendar hoje não é a de um santo distante, sabe? Naquele pedestal de mármore. É a história de um homem brilhante, ambicioso e, acima de tudo, que era consumido por uma inquietação profunda. Uma coisa que é super fácil da gente se identificar. É uma busca por sentido que ecoa até hoje. Então bora mergulhar nisso. Olha, essa única frase lá da obra-prima dele, As Confissões, é basicamente a chave para entender a vida inteira de Agostinho. Ela resume uma jornada dramática, cheia de reviravoltas, em busca de um lugar onde a mente e a alma pudessem finalmente encontrar um pouco de paz. Essa busca do Agostinho por algum preenchimento não começou na filosofia, não. Começou na ambição, nos prazeres e, o mais curioso, na própria emoção de quebrar as regras. É na juventude dele que a gente encontra a sementinha das suas maiores questões filosóficas. A cena parece quase boba, né? Mas ela vai se tornar um dos momentos mais analisados da história da filosofia. Uma pereira qualquer, com umas frutas que nem valiam a pena, se transforma no palco de uma baita revelação sobre a natureza humana, sobre poder e sobre moralidade. E aqui está o ponto central da coisa toda. Eles não precisavam daquelas peras. Ele mesmo admite que tinha frutas muito melhores em casa. O que eles levaram dali não foi o fruto, mas a experiência de fazer algo simplesmente porque era proibido. O alvo não era a pera, era a própria lei. O que choca aqui é a honestidade brutal do Agostinho. Ele não tenta se justificar, criar uma desculpa. Não. Ele confessa que se apaixonou pelo próprio erro, pela própria queda. Ele ficou fascinado não pelo que ele podia ganhar, mas pelo ato de pecar em si. Uma fascinação quase que pela autodestruição. E essa experiência deixa ele com uma pergunta que ficou martelando na cabeça dele por anos. Uma pergunta que, em algum nível, todo mundo já se fez. O que leva a gente a agir contra o que se sabe que é o certo? Qual é, afinal, a origem do mal? A busca por essa resposta vai levar ele para bem longe dos prazeres do mundo, direto para um verdadeiro labirinto de ideias. Bom, quando as ambições e os prazeres falharam em acalmar aquele coração inquieto, Agostinho se voltou para o poder da mente. Ele mergulhou de cabeça nas grandes filosofias do seu tempo, procurando uma resposta lógica para o caos que ele sentia por dentro. A primeira reação dele com as escrituras foi de pura arrogância intelectual. Pensa bem, ele estava acostumado com a retórica super refinada dos filósofos romanos, dos grandes oradores. E aí ele achou a simplicidade da Bíblia uma coisa menor. Mal sabia ele que anos depois ia encontrar ali exatamente as respostas que tanto buscava. Nessa busca, Agostinho encontrou os maniqueus. E a ideia era bem atraente, né? O mal não era a culpa sua, era uma força de fora, uma substância real que invadia o mundo e a alma da gente. Isso dava uma explicação clara e, de certa forma, bem confortável para tudo de errado que ele fazia. Só que, com o tempo, essa visão maniqueísta parou de fazer sentido para ele. Como é que um Deus bom e todo-poderoso ia permitir a existência de uma força do mal igualmente eterna? Foi aí que ele encontrou uma nova perspectiva, uma que mudou tudo. Ele passou a ver o mal não como uma coisa, mas como a ausência de algo, a ausência do bem. É como a escuridão, que não é uma substância, mas só falta de luz. Então, o ponto de virada é este. Os neoplatônicos deram a Agostinho as ferramentas intelectuais que ele precisava. Eles o ajudaram a conceber um Deus que não era um corpo físico, e um mal que não era uma substância, mas sim um ato da vontade livre, uma escolha. A origem do mal estava, no fim das contas, dentro do ser humano, na liberdade de se afastar do bem. Ok, agora Agostinho tinha as respostas intelectuais. Ele entendia a natureza de Deus, a natureza do mal, mas, acredite, isso não foi suficiente. Ele se viu numa crise ainda maior, um momento em que o conhecimento não tinha força nenhuma para vencer o poder do hábito, do desejo. Ele estava vivendo uma guerra interna, brutal. A mente dele sabia o caminho certo, o caminho do bem e da fé. Mas o corpo, os desejos, os hábitos de anos, tudo isso o puxava na direção contrária. Ele se sentia acorrentado pela própria liberdade que ele tanto valorizava. E é aqui que a jornada chega ao seu clímax, é o ponto alto do drama. Num estado de completo desespero, convencido de que não ia conseguir se libertar sozinho, ele se joga debaixo de uma figueira e começa a chorar. E é nesse momento de rendição total que algo totalmente inesperado acontece. A voz era simples, quase um refrão de uma canção de criança. Pega e lê, pega e lê. Mas para Agostinho, naquele momento, não era só uma canção. Ele interpretou aquilo como uma ordem divina, uma resposta direta para a angústia que ele estava sentindo. Vendo aquilo como um sinal,
Ele pegou o livro das cartas de Paulo, que estava ali perto, abriu numa página qualquer e leu a primeira coisa que viu. Vestivos do Senhor Jesus Cristo e não façais provisão para a carne, para satisfazer os seus desejos. Naquele exato instante, a guerra dentro dele acabou. A dúvida sumiu. O conflito que nem a filosofia, nem a força de vontade conseguiam vencer, foi resolvido. A busca intelectual tinha terminado. E agora, a jornada da fé começava. A conversão de Agostinho não foi o fim da jornada, mas uma reorientação completa. Ele finalmente entendeu que o descanso que o coração dele tanto buscava não era a ausência de luta, mas sim o alinhamento de seus desejos com um propósito muito maior. Em essência, as grandes conclusões dele foram estas. Primeiro, o mal nasce da nossa liberdade mal utilizada. Segundo, a verdadeira liberdade não é poder fazer o que se quer, mas sim se tornar mestre de si, para poder escolher o bem. E terceiro, aquela inquietação fundamental da vida só se acalma quando o amor, a ambição e o desejo são direcionados para a fonte de todo o bem. E pensar que tudo começou com aquelas feiras sem graça. Aquele ato aparentemente insignificante de rebeldia juvenil forçou Agostinho a questionar a motivação humana. Isso o levou a explorar a filosofia, a teologia e, finalmente, a encontrar um novo centro para a vida dele. Uma jornada pessoal que acabou moldando o pensamento ocidental por séculos. A pergunta que fica no final é: o mundo mudou, as distrações hoje são outras, mas será que a inquietação do coração humano não continua a mesma? A busca de Agostinho por amor, por verdade, por propósito, no fundo, continua sendo a nossa busca. A questão é, para onde nós estamos olhando em busca de respostas?